Você ainda sabe o seu valor quando ninguém te escolhe? Essa pergunta parece simples, mas talvez toque um lugar que você vem tentando esconder há muito tempo. Existe uma dor silenciosa em se esforçar demais e sentir que recebe pouco. A mensagem fica sem resposta. O trabalho bem feito passa despercebido. O convite é aceito por obrigação. A presença é oferecida com carinho, porém quase nunca volta com a mesma intensidade. Aos poucos, nasce uma dúvida perigosa. Será que eu não sou suficiente? A partir daí, muita gente tenta compensar essa ferida sendo mais agradável, mais disponível, mais compreensiva, mais útil. Só que existe um ponto em que a tentativa de ser aceito começa a custar caro demais. Aquilo que parecia amor vira ansiedade. A vontade de ajudar se transforma em medo de decepcionar. O desejo de ser reconhecido passa a comandar decisões que deveriam nascer de paz, clareza e respeito próprio. Este audiobook não foi criado para ensinar você a se tornar frio. Também não existe aqui a promessa de que, se você desaparecer, todos vão correr atrás. A proposta é mais profunda e mais honesta. Aprender a se valorizar sem precisar endurecer o coração. Quando uma pessoa se valoriza, ela não passa a controlar quem fica, quem responde ou quem reconhece seu esforço. Ainda assim, sua postura muda. A escolha deixa de nascer do desespero. O silêncio do outro já não decide seu valor. Uma crítica deixa de destruir sua identidade. Uma rejeição pode doer, mas não vira sentença. Ao longo deste livro, você vai caminhar por temas que talvez revelem partes suas esquecidas. Algumas vão doer, outras vão libertar. No próximo capítulo, começaremos pela ferida mais comum de todas, a sensação de se doar muito e continuar invisível. Capítulo 1. A ferida de se sentir invisível. Talvez a sua dor não esteja apenas no fato de alguém não responder. O que machuca de verdade é a história que sua mente cria quando o silêncio aparece. Uma mensagem visualizada pode parecer uma sentença. O atraso de uma resposta vira prova de desinteresse. A falta de reconhecimento no trabalho se transforma em suspeita de inutilidade. Pouca coisa cansa tanto quanto oferecer presença, cuidado e esforço para receber em troca uma ausência fria. Em algum momento, o celular deixa de ser apenas um objeto na sua mão e vira um pequeno tribunal onde você espera ser absolvido. Cada notificação pode trazer alívio. Cada minuto sem resposta aumenta a dúvida. Por fora, talvez você diga que está tudo bem. Por dentro, uma parte sua pergunta: por que eu sempre preciso esperar tão pouco de quem recebe tanto de mim? Essa ferida fica mais profunda quando você já duvida do próprio valor. Se a base interna está frágil, qualquer silêncio parece rejeição. Caso alguém não elogie seu esforço, a mente conclui que ele não valeu nada. Quando uma pessoa aparece apenas quando precisa, você ainda tenta se convencer de que aquilo é melhor do que nada. Existe uma diferença enorme entre desejar reconhecimento e depender dele para se sentir inteiro. O primeiro é humano, o segundo aprisiona. Quem deseja ser visto ainda consegue continuar caminhando quando não recebe aplauso. Já quem precisa ser validado sente que desaparece quando ninguém confirma sua importância. Pense nas vezes em que você fez além do necessário e ouviu apenas silêncio. Repare naquele alívio breve quando alguém elogiou você, seguido de um vazio que voltou minutos depois. Observe também quantas vezes aceitou menos do que merecia só para não perder a presença de alguém. Talvez você não esteja cansado de amar. Talvez esteja cansado de implorar por sinais mínimos de consideração. A parte mais delicada dessa verdade é que a invisibilidade externa pode virar hábito interno. Primeiro, alguém não vê você. Depois, sua própria vida começa a girar ao redor de ser visto. Sem perceber, suas escolhas passam a buscar uma resposta, uma confirmação, um gesto pequeno que prove que ainda existe lugar para você. Mas o valor de uma pessoa não pode ficar pendurado na atenção de quem está distraído demais para cuidar. O primeiro passo não é exigir que o mundo enxergue imediatamente sua dor. Antes disso, torna-se necessário perceber onde você mesmo deixou de se olhar. Em que momento sua paz passou a depender de uma mensagem? Em qual situação o seu esforço virou moeda de troca por carinho? Qual relação ensinou você a chamar migalha de presença?
Essas perguntas não servem para culpar, mas para acordar. Existe uma vida mais leve esperando do outro lado da autopercepção. No próximo capítulo, vamos tocar em uma confusão muito comum, quando agradar deixa de ser bondade e passa a ser uma forma de medo. Capítulo 2. Quando agradar, vira uma forma de medo. Nem todo sim nasce da bondade. Alguns nascem do medo de não ser amado se você disser não. Essa frase pode incomodar, porque talvez revele uma parte sua que aprendeu cedo a evitar conflitos, suavizar desconfortos e se adaptar ao ambiente para continuar pertencendo. Ajudar alguém pode ser lindo. Estar disponível em certos momentos demonstra cuidado. Ouvir, apoiar e colaborar são gestos importantes em qualquer relação saudável. O problema surge quando esses gestos deixam de ser escolha e passam a ser obrigação emocional. Em vez de perguntar, eu realmente quero fazer isso? Sua mente pergunta, o que vão pensar de mim se eu recusar? A partir desse ponto, a generosidade perde liberdade. O favor já não vem do coração, mas do pânico de decepcionar. Muitas pessoas acreditam que estão sendo boas, quando, na verdade, estão apenas tentando sobreviver à possibilidade de rejeição. Talvez você ria de uma piada que machuca para não estragar o clima. Em outra situação, aceita um favor impossível porque teme parecer egoísta. Às vezes, pede desculpas apenas para encerrar uma tensão, mesmo sabendo que não foi ouvido. Há momentos em que o silêncio parece mais seguro do que a defesa da própria dignidade. Por fora, tudo parece educação. Por dentro, um conflito se acumula. Quem vive tentando evitar desconforto externo acaba criando uma guerra silenciosa dentro de si. Com o tempo, nasce ressentimento. A pessoa ajuda, mas se sente usada. Aceita, porém guarda mágoa. Sorri, enquanto uma parte interna pede socorro. Ser bom não exige aceitar desrespeito. Uma alma generosa não precisa se destruir para provar pureza. A verdadeira gentileza nasce de um lugar inteiro, não de uma ferida pedindo permissão para existir. Quando você agrada por medo, oferece ao outro uma versão sua sem fronteiras. No começo, isso pode trazer aceitação. Depois, cobra um preço alto: cansaço, confusão e uma sensação amarga de não estar vivendo a própria vida. Não há fraqueza em reconhecer esse padrão. Provavelmente, em algum momento, ele foi uma tentativa de proteção. Talvez você tenha aprendido que discordar afastava pessoas. Quem sabe tenha crescido em ambientes onde ser fácil de lidar era mais seguro do que ser honesto. Pode ter vivido relações em que amor vinha condicionado à obediência emocional. Ainda assim, aquilo que um dia protegeu, você pode agora estar limitando sua liberdade. A bondade madura não desaparece quando você coloca limites. Pelo contrário, torna-se mais limpa. Um sim verdadeiro só tem valor quando o não também é permitido. Relações que dependem da sua submissão não estão recebendo seu amor, estão se beneficiando do seu medo. Existe uma forma de cuidar sem se abandonar. Também há um jeito de ser gentil sem aceitar qualquer coisa. Essa virada começa quando você para de confundir paz com silêncio forçado. No próximo capítulo, vamos entender o ciclo que leva alguém a correr atrás, provar valor e se esgotar tentando receber o mínimo. Capítulo 3. O ciclo de correr atrás. O ciclo começa quase sempre com uma dúvida pequena. Talvez eu não tenha feito o suficiente. Depois vem o esforço adicional. Mais uma mensagem, mais uma tentativa, um favor a mais, uma explicação maior, um sorriso quando você queria se afastar. Como a resposta ainda não vem na intensidade esperada, a mente cria uma nova conclusão. Preciso tentar melhor. Então a entrega aumenta, a energia diminui e o vazio cresce. Esse mecanismo parece lógico por dentro, mas se torna cruel na prática. Quanto mais alguém tenta provar valor, mais se distancia da própria força interna. Esforço sem limite pode virar autossabotagem. Dedicação sem clareza pode ensinar os outros a esperarem mais de você sem oferecer reciprocidade. A pessoa que tenta provar valor constantemente não transmite segurança, transmite exaustão. Reconhecimento verdadeiro não nasce de mendigar atenção. Pode até acontecer que alguém perceba sua entrega, mas uma vida inteira
não pode ser construída sobre a esperança de que finalmente vejam o quanto você aguenta. Pense naquela mensagem enviada para consertar, um silêncio que talvez nem fosse seu para resolver. Relembre o trabalho extra aceito para parecer indispensável. Observe a relação em que os planos sempre dependiam da sua iniciativa. Talvez exista um ambiente onde você muda de personalidade para ser aceito, como se cada grupo exigisse uma versão diferente de você. No início, essas adaptações parecem estratégias. Com o tempo, viram perda de identidade. Quando a entrega vira desespero, ela deixa de ser bonita e se transforma em prisão. O ponto mais difícil é perceber que, muitas vezes, você não corre atrás da pessoa, do cargo ou do elogio. Busca a sensação de finalmente ser suficiente. Por isso, cada pequena resposta parece tão poderosa. Uma mensagem carinhosa acalma. Um elogio no trabalho dá fôlego. Um convite recebido reacende esperança. Mas, se a base interna não muda, o alívio dura pouco. Logo a mente pede outra prova, mais um sinal, outra confirmação. Esse padrão esgota porque coloca sua estabilidade nas mãos de situações instáveis. Há uma pergunta que pode interromper o ciclo. Estou agindo por escolha ou por medo? Quando a resposta for medo, pare por um instante. Respire. Não mande a segunda mensagem apenas para aliviar a ansiedade. Não aceite o trabalho extra antes de entender se há espaço, reconhecimento e prioridade. Evite mudar sua essência só para caber em lugares apertados. Nada disso significa abandonar afeto, ambição ou convivência. Significa parar de transformar a ausência de retorno em convite para se esforçar mais. A vida começa a mudar quando você entende que nem todo silêncio precisa ser perseguido. Algumas ausências devem ser observadas. Certos vazios revelam onde você vinha colocando demais. Outras situações mostram que o problema não é sua falta de valor, mas o excesso de energia investida em lugares que não sabem receber. O ciclo termina quando uma parte sua decide não correr atrás de tudo que se afasta. No próximo capítulo, você verá sinais claros de que talvez esteja negociando sua dignidade sem perceber. Capítulo 4. Sinais de que você está negociando sua dignidade. Reconhecer um padrão não diminui você. Pelo contrário, devolve clareza. Muita gente vive anos negociando dignidade sem perceber, porque esses comportamentos parecem pequenos quando vistos isoladamente. Uma resposta rápida demais, uma explicação longa demais, um tudo bem dito quando nada está bem, um convite aceito por culpa, um limite engolido por medo. Separados, esses gestos parecem apenas educação. Repetidos durante anos, criam uma vida onde sua paz fica sempre por último. Se 3 ou mais desses sinais aparecem com frequência, talvez você não esteja apenas sendo gentil, pode estar vivendo em modo aprovação. O primeiro sinal surge quando você responde imediatamente, mesmo estando ocupado, como se qualquer demora pudesse fazer alguém desistir de você. Outro aparece quando decisões simples precisam de longas justificativas, porque uma parte sua acredita que precisa receber permissão para escolher. Há também a culpa ao descansar, como se repouso fosse um privilégio a ser merecido depois do esgotamento. Em algumas situações, você aceita convites que não deseja e chama isso de consideração, embora o corpo inteiro diga que precisava ficar em paz. Muitas pessoas têm medo de pedir reciprocidade, pois confundem necessidade legítima com cobrança excessiva. Outras justificam a frieza alheia para não encarar uma verdade dolorosa. Às vezes, a pessoa não está confusa, apenas não está oferecendo presença. Existe ainda o hábito de pedir desculpas quando foi você quem se machucou, só para evitar que a relação fique desconfortável. Em certos ambientes, seu jeito muda tanto que fica difícil lembrar quem você é quando ninguém está avaliando. Talvez você tolere migalhas porque teme o vazio. Talvez sinta que precisa merecer até o mínimo, como se respeito básico fosse prêmio por bom comportamento. Essas marcas não aparecem apenas nas ações, vivem também nas frases internas. Talvez eu esteja exagerando. Melhor eu não falar nada. Se eu cobrar, a pessoa vai embora. Pelo menos ela respondeu, eu deveria ser mais compreensivo. Cada uma dessas frases pode parecer sensata em um momento específico. Porém,
Quando se tornam automáticas, começam a calar sua verdade. O objetivo deste capítulo não é transformar você em alguém desconfiado. A intenção é ajudar a distinguir paciência de autoabandono, compreensão de desculpa constante, flexibilidade de ausência de amor próprio. Existe uma diferença entre adaptar-se a uma situação e desaparecer dentro dela. Quem se valoriza continua sendo capaz de escutar. Ainda assim, não trata qualquer gesto mínimo como presente raro. Consegue considerar o outro sem apagar a própria necessidade. Aprende a esperar sem se humilhar. Aceita que nem toda relação oferece o mesmo nível de cuidado, mas não chama descaso de amor. Repare nos lugares onde sua energia está vazando. Talvez não seja uma grande tragédia. Pode ser uma sequência de pequenas traições contra si mesmo. Um sim sem vontade, uma conversa que você evita, um silêncio que engole, uma presença que aceita pouco para não ficar só. Ver isso com honestidade já é um começo poderoso. No próximo capítulo, vamos separar o que depende de você daquilo que nunca esteve em suas mãos. Capítulo 5. O que realmente está sob seu controle. A paz começa quando você para de entregar sua vida ao que nunca esteve em suas mãos. Durante muito tempo, talvez sua energia tenha sido usada para tentar controlar respostas, reconhecimento, amor, opinião e permanência. A mente cria estratégias. Se eu falar assim, talvez gostem de mim. Se eu me esforçar mais, talvez reconheçam. Se eu não reclamar, talvez fiquem. Se eu responder rápido, talvez não perca espaço. Só que existe um desgaste imenso em tentar comandar o comportamento alheio. Ninguém consegue obrigar outra pessoa a responder com carinho. Nenhum esforço força um chefe a enxergar valor com justiça. Nenhuma explicação perfeita impede todas as críticas. Nenhuma entrega absoluta garante que alguém permaneça. Isso não significa impotência. Pelo contrário, significa retorno ao poder verdadeiro. Você controla sua ação, não a reação dos outros. Sua honestidade está ao seu alcance. A aceitação alheia não. Seus limites pertencem a você. A maturidade de quem os recebe, não. O esforço pode ser escolhido. O reconhecimento final depende de fatores que escapam das suas mãos. A resposta emocional pode ser educada com prática. O silêncio de alguém não está sob seu comando. Quando essa diferença fica clara, a vida não se torna magicamente fácil, mas deixa de ser tão confusa. Não dá para obrigar alguém a responder. Ainda assim, é possível parar de se humilhar atrás de uma resposta. Não dá para forçar um gestor a reconhecer tudo, mas dá para comunicar entregas com clareza e decidir onde sua energia será melhor aplicada. Críticas não podem ser eliminadas do mundo, porém você pode recusar a prisão de viver refém delas. Ficar tentando controlar quem permanece costuma levar ao autoabandono. Escolher não se perder para segurar alguém devolve dignidade. Há um alívio profundo em perceber que você não precisa vencer todas as batalhas externas para viver com mais firmeza. A pergunta muda. Em vez de "como faço essa pessoa me valorizar?", surge "como me posiciono sem trair quem sou?". No lugar de "como evito qualquer rejeição?", entra "que atitude preserva minha paz, mesmo se a rejeição vier?". Trocar a pergunta muda a direção da vida. A autovalorização não promete que todos vão mudar. Promete algo mais importante. Você não será mais o mesmo diante do que fere. Uma mensagem sem resposta ainda pode incomodar, mas não precisa decidir seu dia. Um elogio ausente talvez decepcione, porém não apaga a qualidade do seu trabalho. Uma pessoa pode ir embora sem levar junto sua identidade. O mundo continua imprevisível. Por isso, sua base precisa ser mais confiável do que as circunstâncias. Comece pequeno. Antes de reagir, pergunte: "Isso depende de mim?" Se não depender, observe o impulso de controlar. Dê nome à ansiedade. Volte para uma ação possível. Faça o que está ao seu alcance com clareza, respeito e firmeza. O restante não precisa virar prisão mental. Essa prática parece simples, mas muda a forma como você atravessa relações, trabalho e conflitos. No próximo capítulo, vamos aprofundar uma verdade essencial. Valor interno não se implora. Ele se constrói em ações pequenas e consistentes. Capítulo 6. Valor interno não se pede, se constrói. Valor interno
não nasce apenas de frases bonitas. Pode ser bom repetir palavras de incentivo, mas nenhuma afirmação sustenta uma pessoa que continua quebrando promessas consigo mesma. A confiança verdadeira surge quando suas atitudes provam que você pode contar com você. Uma parte sua começa a descansar quando percebe que suas decisões já não dependem tanto do medo. Pequenas ações repetidas têm mais força do que grandes declarações ocasionais. Dignidade se constrói em escolhas discretas, feitas quando ninguém está olhando. Talvez você diga que quer se valorizar, mas dorme sempre menos do que precisa. Aceita conversas que ultrapassam respeito, abandona compromissos importantes e checa o celular a cada minuto enquanto tenta realizar algo essencial. Cada gesto desses envia uma mensagem interna. Não uma mensagem de culpa, mas de incoerência. A mente aprende com aquilo que você repete. Se promete descansar e se ignora, uma parte sua deixa de confiar. Caso decida terminar algo e abandone no meio sem necessidade, a base interna enfraquece. Por outro lado, quando cumpre uma promessa pequena, algo se reorganiza por dentro. Dormir quando prometeu descansar parece simples, mas mostra que seu corpo importa. Encerrar uma conversa desrespeitosa confirma que sua paz não está à venda. Não checar o celular durante uma tarefa importante ensina que sua atenção tem valor. Cumprir um compromisso de saúde demonstra cuidado real. Terminar algo que começou fortalece a sensação de continuidade. Nada disso precisa ser perfeito. O caminho não exige rigidez. Pede presença. Durante 7 dias, escolha uma promessa pequena e cumpra. Não conte para ninguém. Evite transformar essa prática em espetáculo. Pode ser beber água ao acordar, caminhar 15 minutos, desligar notificações por 1 hora, dormir mais cedo ou escrever 3 linhas antes de começar o dia. Use esse compromisso como prova silenciosa de que você está voltando para si. O mundo pode duvidar de você por um tempo. Isso acontece. Algumas pessoas demoram para perceber mudanças, outras talvez nem percebam. O perigo maior, porém, aparece quando você também começa a duvidar de si por falta de compromisso interno. Existe uma diferença entre esperar que alguém confirme seu valor e viver de um modo que torne esse valor visível para você. Quando suas ações se alinham, o olhar externo perde parte do domínio. Um elogio continua agradável, mas deixa de ser oxigênio. A ausência de aplauso pode decepcionar, mas não destrói a base. A pessoa que se valoriza não é aquela que nunca falha. Trata-se de alguém que volta. Volta para o corpo, para a palavra dada, para a clareza, para o respeito, para a responsabilidade. Uma queda não precisa virar identidade. Um dia ruim não invalida o processo. A consistência nasce justamente da capacidade de recomeçar sem dramatizar. Quanto mais evidências você constrói, menos precisa implorar para que o mundo prove algo. Seu modo de viver começa a falar. No próximo capítulo, vamos transformar esse respeito interno em atitude prática por meio de limites claros. Capítulo 7. Limites claros. Respeito próprio em forma de atitude. Um limite bem colocado pode assustar quem conhecia apenas sua versão sem defesa. Durante muito tempo, talvez algumas pessoas tenham se acostumado com sua disponibilidade ilimitada, sua paciência silenciosa e sua capacidade de suportar desconfortos sem reclamar. Quando você começa a mudar, nem todos celebram. Alguns chamam clareza de frieza. Outros dizem que sua cura é egoísmo. Há quem estranhe simplesmente porque a antiga facilidade acabou. Limite não é punição. Também não é ameaça. Trata-se de uma declaração madura sobre o que você aceita e sobre como vai agir se determinada situação continuar. Ele não controla o outro, orienta sua própria ação. Essa diferença importa muito. Dizer, não quero conversar nesse tom, não obriga a outra pessoa a mudar imediatamente. Ainda assim, informa que você não participará de uma conversa marcada por desrespeito. Falar, eu não consigo assumir isso agora, não destrói sua generosidade. Apenas reconhece que seu tempo tem fronteiras. Comunicar, esse comentário me desrespeita, não é agressão. Muitas vezes, é a primeira vez que sua dor recebe uma voz honesta. Quem não estabelece limites costuma acumular ressentimento. A pessoa aceita uma vez, depois outra, depois mais uma,
Em algum momento, explode ou se afasta sem explicar. A clareza evita explosões futuras, porque permite que a verdade apareça antes de virar ferida antiga. Dizer o que machuca é mais honesto do que desaparecer em silêncio e esperar que alguém adivinhe. Na prática, limites podem ser simples. Hoje eu preciso descansar. Não estou disponível para falar disso agora. Se isso continuar, vou me afastar da conversa. Preciso de tempo antes de decidir. Frases assim não precisam vir com raiva. Podem nascer de calma. A firmeza mais poderosa é aquela que não precisa gritar. Pense em mensagens de trabalho tarde da noite. Talvez você tenha respondido tantas vezes que todos passaram a achar normal invadir seu descanso. Um limite poderia ser: vou verificar isso amanhã durante o horário de trabalho. Repare também nas críticas disfarçadas de conselho. Nem toda opinião merece entrada livre na sua mente. Há piadas que humilham, pedidos que ultrapassam, convites que drenam e conversas que ferem. Valorizar-se significa notar essas situações antes que sua energia seja completamente consumida. Claro, colocar limites pode gerar medo. E se a pessoa se afastar? E se ficarem irritados? E se eu parecer difícil? Essas perguntas são humanas. Porém, uma relação saudável não precisa gostar de todos os seus limites imediatamente para aprender a respeitá-los. Já uma relação que depende da sua falta de fronteiras talvez revele muito ao resistir. O objetivo não é vencer uma disputa, a intenção é preservar dignidade. Comece por um limite pequeno, claro e possível. Evite discursos longos, fale com respeito, sustente a atitude depois. Um limite dito sem prática vira pedido frágil. Quando palavra e ação caminham juntas, sua presença muda. No próximo capítulo, vamos entrar em uma das formas mais diretas de limite, o não que devolve liberdade. Capítulo 8. O não que devolve sua liberdade. Cada sim dito por medo cobra um preço que quase ninguém vê. Por fora, a situação parece resolvida. A pessoa pediu, você aceitou, o convite apareceu, a resposta foi positiva. A tarefa chegou, sua agenda engoliu mais uma obrigação. Internamente, porém, algo se contrai. Uma parte sua sabe que não queria, não podia ou não tinha energia. Ainda assim, o medo falou mais alto. Dizer não costuma ser difícil para quem aprendeu a medir amor pela própria utilidade. Se você acredita que precisa estar sempre disponível para continuar sendo querido, recusar parece perigoso. A mente imagina rejeição, julgamento, perda de oportunidade, afastamento. Para evitar isso, muitas pessoas inventam desculpas, escrevem longas justificativas e pedem perdão como se descansar fosse ofensa. Um não educado não precisa ser frio. Também não precisa virar guerra. Pode ser simples, limpo e respeitoso. Não posso dessa vez. Obrigado pelo convite, mas vou passar. Não estou disponível para isso. Prefiro não assumir esse compromisso. Hoje eu preciso ficar comigo. Frases curtas têm uma força especial, porque não abrem tanto espaço para negociação indesejada. Explicações longas podem transformar recusa em tribunal. Quanto mais você tenta provar que tem direito de negar, mais parece pedir autorização. Não é necessário mentir para proteger seu descanso. Também não precisa atacar alguém para defender sua agenda. Recusar algo errado é, muitas vezes, dizer sim à própria vida. Um convite pode ser bom e ainda assim não caber no seu momento. Um favor pode ser legítimo e mesmo assim ultrapassar sua capacidade. Uma oportunidade pode parecer interessante, mas não combinar com sua saúde, seus valores ou seus limites atuais. Maturidade é reconhecer que nem tudo que aparece merece entrada. Pense nas últimas vezes em que aceitou algo contra si. Talvez tenha ido a um encontro social só para não decepcionar. Quem sabe assumiu uma demanda profissional quando já estava no limite. Pode ter ouvido um desabafo pesado em um dia em que sua mente precisava de silêncio. Depois, o corpo cobrou. A irritação apareceu. O cansaço ficou. O ressentimento cresceu contra a pessoa que pediu, embora a resposta tenha vindo de você. Isso não significa culpa. Indica responsabilidade. Existe poder em perceber que muitas prisões foram mantidas por respostas automáticas.
Nas próximas 24 horas, escolha uma situação simples para praticar um não honesto. Não precisa ser uma grande ruptura. Pode ser recusar uma conversa fora de hora, adiar um pedido que não cabe agora ou não aceitar um compromisso que seu corpo já rejeitou. Fale sem mentir, sem atacar e sem escrever um discurso inteiro. No começo, talvez pareça perda. Uma sensação de vazio pode surgir, como se você tivesse quebrado uma regra antiga de sobrevivência. Depois, algo mais leve aparece. Espaço. Espaço para respirar, escolher, descansar e existir sem se justificar o tempo inteiro. Esse espaço sempre foi seu, apenas estava ocupado por medos antigos. No próximo capítulo, vamos olhar para as relações em que você talvez esteja carregando quase tudo sozinho. Capítulo 9. Reciprocidade sem jogos emocionais. Uma relação não precisa ser perfeita para ser saudável, mas não pode existir apenas porque você carrega tudo. Essa frase merece pausa, porque muitas pessoas confundem amor com esforço unilateral. Em qualquer vínculo real, haverá fases de desequilíbrio. Às vezes, um amigo precisa mais. Em outro momento, o parceiro atravessa uma dificuldade. Na família, alguém pode estar frágil. No trabalho, um colega talvez precise de apoio temporário. O problema não é oferecer mais em certos períodos. A ferida nasce quando o desequilíbrio vira regra e você se torna a única ponte mantendo tudo de pé. Reciprocidade não é matemática rígida. Não se trata de contar cada mensagem, cada favor, cada gesto. Essa postura transformaria relações em planilhas emocionais. A questão é observar padrões. Só você procura? Apenas sua voz pede desculpas? Quase sempre é sua escuta que acolhe? A rotina dos outros entra nos planos, enquanto a sua precisa se adaptar sempre? Existe espaço para honestidade ou qualquer necessidade sua vira drama? Quando você para de forçar, algo verdadeiro permanece? Essas perguntas não servem para criar orgulho. Elas ajudam a separar presença de costume, cuidado de conveniência, vínculo de dependência. Talvez exista uma amizade que só aparece quando a outra pessoa precisa. Quando o assunto é sua dor, a conversa muda rápido. Em relações afetivas, ansiedade pode sustentar uma conexão que não se sustenta por maturidade. Você manda, espera, interpreta, releva, tenta de novo. No ambiente profissional, uma parceria pode se parecer com colaboração, embora apenas um lado ceda prazos, energia e tempo. Dentro da família, certas pessoas exigem respeito pela posição que ocupam, mas não oferecem escuta quando você fala. Enxergar isso dói, porque parte de você talvez queira preservar a imagem bonita do vínculo. Ainda assim, a verdade é mais libertadora do que a fantasia que mantém você pequeno. O melhor não entra onde tudo está ocupado por migalhas. Essa ideia não significa abandonar todos ao primeiro sinal de falha. Relações maduras exigem diálogo, paciência e reparação. Uma pessoa pode errar e aprender. Um vínculo pode atravessar uma fase difícil e se reorganizar. Mas, para isso, precisa haver movimento dos dois lados. Se apenas você reconhece, ajusta, espera e perdoa, talvez não esteja vivendo amor. Pode estar administrando a ausência com esperança. A reciprocidade saudável tem uma textura diferente. Nela, você não precisa implorar para ser considerado. Suas necessidades não são tratadas como incômodo. O outro pode discordar, mas não ridiculariza sua dor. Há momentos de ajuste, porém não uma sensação constante de estar mendigando o básico. Relações assim não eliminam inseguranças, mas oferecem um chão mais honesto. Comece observando sem teatralizar. Não suma para testar. Não conte gestos com frieza. Apenas perceba. Quando você reduz o esforço excessivo, a estrutura real aparece. Algumas conexões se aproximam com mais equilíbrio. Outras revelam que dependiam da sua insistência para parecerem vivas. Essa descoberta pode doer, mas também abre espaço. No próximo capítulo, vamos falar sobre o silêncio consciente, sem jogos emocionais e sem manipulação. Capítulo 10. Silêncio consciente não é desaparecer para manipular. O silêncio que cura não é aquele usado para provocar medo no outro. É aquele que impede você de agir pela ansiedade. Essa distinção muda tudo.
Muitas pessoas escutam que precisam parar de correr atrás e interpretam isso como um jogo. Desaparecem para testar quem procura. Demoram a responder para parecerem fortes. Usam a ausência como punição. Fingem indiferença enquanto, por dentro, continuam presas à reação da outra pessoa. Isso não é autovalorização. É dependência emocional com outra roupa. Parar de perseguir não significa encenar poder. Também não significa criar medo em alguém. O silêncio saudável serve para recuperar clareza. Pausar antes de responder ajuda a escolher melhor. Não iniciar uma conversa por impulso pode revelar quanto daquela ação vinha apenas da necessidade de aliviar insegurança. Tirar algumas horas longe do celular permite ouvir o próprio corpo. Esperar a emoção baixar antes de falar evita palavras que nascem do desespero. Existe maturidade em dizer: preciso pensar melhor antes de continuar essa conversa. Essa frase tem mais dignidade do que um desaparecimento dramático. Em relações importantes, comunicação honesta vale mais do que testes secretos. Se algo machucou, talvez seja necessário falar. Caso você precise de espaço, avise. Quando um padrão se repete, nomeie com clareza. O afastamento pode ser necessário em algumas situações, principalmente quando há desrespeito constante, abuso emocional ou recusa total de diálogo. Mesmo assim, a intenção importa. Afastar-se para se proteger é diferente de sumir para controlar. Uma atitude preserva sua paz. A outra mantém sua vida girando ao redor da reação alheia. Repare em um exemplo simples. Você recebe uma mensagem fria e sente vontade de responder imediatamente com cobrança, ironia ou explicações longas. Em vez disso, coloca o celular de lado, respira, bebe água, espera alguns minutos. Depois pergunta: que resposta representa meu respeito próprio? Talvez a melhor escolha seja falar com calma. Talvez seja não continuar aquela conversa no mesmo tom. Pode ser ainda deixar para responder no dia seguinte. O ponto não é parecer superior. A intenção é não ser arrastado pela ansiedade. Outro exemplo. Você sente impulso de mandar mensagem apenas para verificar se ainda é importante. Pausar nesse momento pode ser libertador. Não porque o outro será punido, mas porque você começa a perceber a carência antes que ela conduza suas mãos. Há uma beleza discreta em não obedecer a todo impulso. A presença fica mais consciente, a fala ganha peso, a ausência deixa de ser arma e se torna espaço de reorganização. Quando você se valoriza, não precisa fabricar mistério para parecer interessante. Sua força está na coerência. Se quer conversar, conversa com dignidade. Se precisa de silêncio, usa esse tempo para voltar a si. Se decide se afastar, faz isso porque a situação exige proteção, não porque espera manipular uma resposta. No próximo capítulo, vamos tocar em um medo profundo: a rejeição e a tendência de confundi-la com falta de valor. Capítulo 11. Rejeição não é sentença sobre seu valor. Alguém não escolher você pode machucar, mas não tem autoridade para decidir quanto você vale. Essa verdade precisa ser repetida com calma, porque a rejeição costuma tocar feridas antigas. Uma pessoa vai embora e a mente pergunta: o que falta em mim? Um chefe não reconhece sua entrega e surge a suspeita de incompetência. Uma crítica aparece, então sua identidade inteira parece ameaçada. O silêncio de alguém vira prova de insuficiência. Esse processo é doloroso porque transforma acontecimentos externos em definições internas. Uma rejeição pode dizer algo sobre compatibilidade, momento, expectativa, maturidade ou limite. Não resume quem você é. Uma pessoa pode ir embora sem que isso prove sua falta de valor. Talvez ela não soubesse ficar. Talvez o vínculo não tivesse base. Quem sabe seus caminhos realmente não combinassem. Pode haver dor nisso, porém dor não é o mesmo que desvalorização. No trabalho, um gestor pode ignorar uma entrega de qualidade. Isso não torna sua dedicação inexistente. Significa que reconhecimento nem sempre acompanha mérito no mesmo ritmo. Uma crítica pode conter informação útil, mas não precisa virar identidade. Você pode escutar, filtrar e aprender sem se destruir. A rejeição revela algo, mas não tem o direito de ocupar o lugar da sua essência. Prepare-se mentalmente para algumas possibilidades.
E se essa pessoa não responder? Vai doer, mas você continuará. E se eu não for escolhido? Haverá tristeza, talvez frustração, porém sua dignidade não depende dessa decisão. E se criticarem minha escolha? Você pode avaliar o que faz sentido e soltar o que nasce apenas de julgamento. E se alguém se afastar porque coloquei limite? Essa perda pode revelar que a relação amava mais sua disponibilidade do que sua verdade. Responder assim não elimina a emoção, apenas impede que ela comande sua identidade. A liberdade não surge quando você nunca mais é rejeitado. Nasce quando a rejeição deixa de governar quem você acredita ser. Pense na diferença entre sentir e se definir. Sentir abandono é humano. Definir-se como impossível de amar é uma ferida falando. Receber uma crítica é parte da vida. Tornar-se a crítica inteira é uma injustiça contra sua história. Não ser escolhido por alguém específico pode ser doloroso. Concluir que ninguém jamais escolherá você transforma um evento em prisão. A mente precisa ser educada a não transformar uma cena em destino. Quando algo doer, diga internamente: isto está acontecendo, mas não é tudo que sou. Essa frase abre espaço entre o fato e a interpretação. Nesse espaço, você volta a respirar. Uma pessoa centrada também sofre. A diferença está em não entregar ao sofrimento o comando total da própria vida. Talvez você chore, escreva, converse, descanse e precise de tempo. Tudo isso é legítimo. Ainda assim, continue tratando a si mesmo com respeito durante a dor. Não corra para quem humilha apenas porque sente vazio. Não aceite migalhas para anestesiar rejeição. Não transforme um não recebido em permissão para abandonar sua própria alma. No próximo capítulo, vamos cuidar daquilo que entra na sua mente todos os dias e molda silenciosamente sua autoestima. Capítulo 12. Escolher melhor o que entra na sua mente. Sua mente começa a aparecer com aquilo que você permite entrar todos os dias. Essa verdade é simples, mas muita gente a ignora. Você tenta se valorizar, porém acorda e entrega os primeiros minutos às notificações. Abre redes sociais e encontra comparação. Corpos editados, vidas exibidas, conquistas sem bastidor. Depois conversa com pessoas que só reclamam, criticam ou diminuem. Entra em ambientes onde desrespeito é normalizado. Consome conteúdos que aumentam a ansiedade e chama isso de distração. No fim do dia, sente-se inferior, irritado e sem direção, como se o problema estivesse apenas dentro de você. Claro, existe responsabilidade interna. Ainda assim, o ambiente pesa. Atenção é energia. Onde ela fica, sua vida cresce ou se desgasta. Redes sociais podem transformar a autoestima em competição quando usadas sem consciência. Uma foto vira comparação. Um anúncio de conquista vira sensação de atraso. Um comentário alheio vira medida de valor. Certas conversas deixam você menor. Há pessoas que entram em uma sala e parecem puxar todos para o drama. Outras transformam qualquer sonho em motivo de dúvida. Alguns ambientes ensinam que aceitar grosseria é normal, que descansar é preguiça, que ter limite é frescura. Valorizar-se também é proteger a porta da própria mente. Isso não significa viver isolado, significa fazer curadoria. Silencie perfis que despertam comparação constante. Reduza contato com pessoas que drenam sua energia sem nunca oferecer presença real. Crie um horário sem celular pela manhã, ainda que sejam apenas 15 minutos. Consuma conteúdos que aumentem clareza, não ansiedade. Procure companhias que respeitam limites e falam sobre crescimento sem humilhar ninguém. Talvez você precise parar de seguir alguém que faz sua vida parecer sempre atrasada. Pode ser necessário evitar conversas centradas apenas em fofoca. Quem sabe, o primeiro passo seja não começar o dia olhando notificações, porque seu estado interno merece nascer antes da opinião do mundo. Trocar uma hora de comparação por uma hora de construção pessoal muda mais do que parece. Ler algo que fortalece, caminhar, organizar um espaço, estudar, cuidar do corpo ou ficar em silêncio podem parecer atitudes pequenas. Contudo, pequenas entradas repetidas criam uma mente diferente. Repare em como seu humor muda depois de certos encontros. Observe o corpo após uma tarde inteira nas redes sociais.
Preste atenção na energia depois de conversar com alguém que só critica. Essas respostas corporais são informações. Nem toda convivência deve receber o mesmo acesso. Nem todo conteúdo merece sua atenção. Nem toda opinião precisa entrar. Uma mente sem filtro vira casa aberta em rua movimentada. Qualquer pessoa entra, mexe nos móveis e deixa sujeira. Uma vida valorizada exige porta, chave e escolha. Não tenha medo de proteger seu mundo interno. Quem deseja crescer precisa alimentar pensamentos, ambientes e vínculos que favoreçam esse crescimento. Você não controla tudo que aparece, mas pode decidir o que continuará ocupando espaço. No próximo capítulo, vamos levar essa autovalorização para duas áreas sensíveis: trabalho e relações. Capítulo 13. Autovalorização no trabalho e nas relações. O mesmo padrão que faz você aceitar pouco no amor pode fazer você aceitar pouco no trabalho. Medo de não ser escolhido. Essa ligação é mais comum do que parece. No ambiente profissional, talvez você aceite exploração e chame isso de dedicação. Nas relações afetivas, pode tolerar a ausência e chamar isso de paciência. Em ambos os casos, existe uma raiz semelhante: a crença de que precisa merecer espaço a qualquer custo. No trabalho, ser dedicado não significa aceitar tudo. Excelência precisa de posicionamento. Uma pessoa competente não deve carregar a equipe inteira apenas para provar valor. Fazer bem uma tarefa é diferente de assumir demandas sem prioridade, sem reconhecimento e sem diálogo. Esperar que todos percebam seu esforço em silêncio pode gerar frustração, porque nem sempre o ambiente reconhece o que não foi comunicado. Apresentar entregas com clareza não é arrogância, é responsabilidade profissional. Pedir feedback objetivo demonstra maturidade. Negociar prioridades antes de aceitar uma nova demanda protege qualidade. Registrar resultados ajuda a tornar visível o que você construiu. Não assumir tudo para parecer indispensável pode, na verdade, aumentar o respeito pela sua capacidade de discernimento. Uma pessoa que se valoriza trabalha com seriedade, mas não transforma o próprio esgotamento em currículo. Nas relações, a mesma lógica aparece com outra roupa. Amor não deveria exigir autoabandono. Interesse real aparece em constância, respeito e presença. Ansiedade não deve decidir suas mensagens. Querer alguém não significa aceitar qualquer coisa. Talvez você já tenha cancelado planos importantes apenas porque uma pessoa respondeu de última hora. Pode ter observado promessas bonitas enquanto atitudes concretas diziam outra coisa. Em algum momento, talvez tenha tentado conversar sobre expectativas e terminou se sentindo culpado por precisar de cuidado. Relações saudáveis não obrigam você a implorar por consideração básica. Conversar sobre necessidades não é carência exagerada. Observar atitudes, não apenas palavras, é uma forma de proteção. Deixar ir quem só permanece quando você não exige respeito pode doer, mas também pode salvar sua paz. O ponto aqui não é se tornar calculista no amor nem rígido no trabalho. Trata-se de agir a partir de uma base mais digna. Em ambos os campos, autovalorização exige clareza. No trabalho, pergunte: estou colaborando ou sendo explorado? Nas relações, questione: estou amando ou tentando ser escolhido a qualquer preço? No cotidiano, observe: minha presença é respeitada ou apenas usada quando convém? Essas perguntas não precisam gerar decisões imediatas. Antes, geram consciência. Com consciência, sua postura começa a mudar. Talvez você peça uma conversa profissional com mais objetividade. Quem sabe, deixe de responder mensagens afetivas movido por pânico. Pode ser que aprenda a não oferecer disponibilidade total para quem nunca oferece constância. Quando a raiz muda, a postura muda em todas as áreas. O medo de não ser escolhido perde força quando você começa a escolher também. Você escolhe onde coloca esforço. Seleciona quem recebe intimidade. Decide que tipo de ambiente merece sua energia. Assume que ser aceito não vale o preço de viver contra si. No próximo capítulo, vamos transformar tudo isso em um ritual diário simples para voltar ao próprio centro. Capítulo 14. Ritual diário para voltar ao próprio centro. Antes de entregar sua mente ao mundo, entregue alguns minutos a si mesmo. Essa prática pode parecer pequena, mas carrega uma mudança profunda.
Muitas pessoas acordam e, antes de perceber o próprio corpo, já estão respondendo mensagens, vendo notícias, checando redes sociais e absorvendo expectativas externas. O dia começa com a voz do mundo, não com a sua. Quando isso se repete, fica mais difícil saber o que você sente, quer e precisa. Um ritual diário não precisa ser complexo. 10 minutos podem abrir uma clareza que muda o restante das horas. Ao acordar, não pegue o celular imediatamente. Permita que sua mente chegue antes de ser invadida. Respire fundo, 3 vezes. Sinta o ar entrar, sair, voltar. Depois pergunte: o que depende de mim hoje? Talvez dependa sua postura em uma conversa, sua concentração no trabalho, sua escolha de não responder com raiva, seu compromisso com o corpo, sua decisão de colocar um limite. Em seguida, pergunte: o que não depende de mim hoje? A opinião alheia, a resposta de alguém, o reconhecimento imediato, o humor de outra pessoa, o resultado final de algo que você só pode influenciar em parte. Essa separação protege sua energia. Escolha então uma atitude de respeito próprio. Pode ser responder com calma, não aceitar conversa desrespeitosa, fazer seu trabalho sem implorar aprovação, dizer um não honesto ou cuidar da energia antes de agradar todo mundo. Defina também um limite que precisa proteger. Talvez seja não responder mensagens fora de horário. Pode ser parar uma conversa quando o tom ficar agressivo. Quem sabe seja não abrir redes sociais antes de terminar uma tarefa importante. Em seguida, cumpra uma promessa pequena. Não escolha algo grande demais para impressionar. Escolha algo possível para fortalecer confiança. Beber água, caminhar, organizar a mesa, escrever uma página, estudar 20 minutos, descansar sem culpa. No fim do dia, volte a si com 2 perguntas. Onde me respeitei? Onde me abandonei? Não use as respostas para se punir. Use para aprender. Se percebeu um abandono, agradeça pela clareza e escolha um ajuste para amanhã. Caso encontre um gesto de respeito, reconheça. Muita gente espera aplausos externos e ignora vitórias internas discretas. Celebrar uma pequena coerência não é vaidade, é educação da autoestima. Esse ritual cria um ponto de retorno. Mesmo que o dia traga caos, você terá um lugar interno para voltar. Uma mensagem pode não chegar, alguém pode criticar, uma demanda pode aparecer, um plano talvez mude. Ainda assim, existe uma base sendo construída antes das circunstâncias tomarem conta. A mudança real não começa quando todos percebem você. Começa quando você finalmente percebe a si mesmo. Depois de alguns dias, algo muda no ritmo interno. A ansiedade ainda pode aparecer, mas encontra mais espaço. O impulso de agradar continua surgindo, porém não comanda tudo. O medo de desagradar perde um pouco da força quando a promessa feita a si passa a ser levada a sério. No próximo capítulo, vamos fechar este caminho entendendo o que significa, de verdade, atrair o melhor. Capítulo 15. Quando você se valoriza, o melhor encontra espaço. Quando você para de aceitar migalhas, talvez algumas pessoas vão embora, mas é assim que o espaço para o melhor começa a existir. Essa frase não promete mágica. Valorizar-se não garante que pessoas perfeitas aparecerão, que todos reconhecerão seu esforço ou que nunca mais haverá rejeição. A vida continua humana. Relações ainda exigem paciência. Trabalhos podem seguir injustos por um tempo. Algumas respostas não virão. Certas despedidas continuarão doendo. O ponto é outro. Ao se valorizar, você deixa de viver como candidato permanente à aprovação dos outros. Sua postura muda, as escolhas ficam mais limpas, o olhar interno se torna mais firme. O melhor não é apenas alguém chegando. Pode ser paz entrando onde antes havia ansiedade. Pode ser clareza ocupando o lugar da confusão. Uma relação mais honesta substituindo uma presença instável. Um trabalho mais digno surgindo depois que você para de normalizar a exploração. Uma rotina mais saudável nascendo quando sua energia deixa de ser desperdiçada em comparações. Você não atrai o melhor fingindo alto valor. Fingimento cansa. Pose não sustenta a transformação. O que abre espaço para experiências melhores é agir com mais coerência.
Algumas perdas fazem parte da cura. A pessoa que só ficava enquanto você não tinha limites talvez se afaste. O ambiente que se aproveitava do seu silêncio pode reagir. Uma relação sustentada por migalhas talvez não sobreviva quando você para de chamar pouco de suficiente. Isso pode assustar. Ainda assim, nem toda perda empobrece sua vida. Algumas retiram excesso, peso e ilusão. O respeito externo pode ou não vir imediatamente. O respeito interno precisa começar agora. Antes, talvez você corresse atrás. Agora, observa. Em outro tempo, aceitava qualquer coisa. Hoje, escolhe com mais atenção. Antigamente, explicava demais para ser compreendido. Aos poucos, fala com clareza e deixa que a maturidade do outro faça a sua parte. Havia um período em que silêncio parecia sentença. Neste novo lugar, silêncio é informação, não identidade. Antes, seu valor dependia do olhar alheio. Agora, volta ao próprio centro com mais rapidez. Essa transformação não coloca você acima de ninguém. Valorizar-se é finalmente parar de viver abaixo do que sua dignidade permite. Há uma suavidade nessa força. Você pode continuar amando, ajudando, ouvindo e se importando. A diferença é que não entrega mais a própria paz sem discernimento. Quem chega, encontra uma pessoa mais inteira, não uma pessoa desesperada para ser escolhida. Quem fica precisa se relacionar com sua verdade, não apenas com sua disponibilidade. Quem vai embora não leva tudo, porque sua base já não está toda fora de você. O melhor encontra espaço quando sua vida deixa de estar lotada de medo, ansiedade, culpa e migalhas. Esse espaço começa pequeno. Um não honesto. Uma manhã sem celular. Uma promessa cumprida. Uma conversa encerrada no momento certo. Uma relação observada sem fantasia. Um trabalho feito com excelência e posicionamento. Pequenas decisões criam uma presença diferente. E essa presença, mais do que qualquer estratégia, muda o tipo de vida que você permite permanecer. No próximo momento, vamos concluir esta jornada conversando diretamente sobre o valor que este livro pode deixar em você. Se você ouviu este audiobook até aqui, talvez alguma parte sua esteja cansada de se abandonar para continuar sendo aceita. Eu quero que você entenda algo com calma. Estas palavras não vieram para transformar sua sensibilidade em dureza. Pessoas sensíveis não precisam endurecer o coração para serem respeitadas. Precisam aprender a não entregar sua paz a qualquer pessoa, qualquer resposta, qualquer crítica ou qualquer silêncio. O valor deste livro está em uma mudança simples, mas profunda. Em vez de viver perguntando, como faço para ser escolhido? Comece a perguntar, como posso viver de um jeito que eu mesmo respeite? Essa pergunta muda o modo como você trabalha, ama, responde mensagens, aceita convites, coloca limites e escolhe onde colocar sua energia. O mundo inteiro talvez não mude imediatamente. Algumas pessoas continuarão distraídas. Certos ambientes ainda serão injustos. Uma ou outra relação pode não saber lidar com sua nova clareza. Mesmo assim, algo essencial muda quando você deixa de negociar dignidade por migalhas de validação. Hoje, eu quero que leve apenas uma prática. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: em que momento eu me abandonei hoje? Em que momento eu me respeitei? Não use a resposta para se culpar. Use para voltar. Se perceber que aceitou algo contra sua paz, aprenda. Caso note que colocou um limite, reconheça. Quando encontrar uma pequena promessa cumprida, permita-se sentir respeito por essa escolha. A vida não se reconstrói apenas nos grandes momentos. Muitas vezes, tudo muda em decisões discretas que ninguém vê. Uma resposta que você não enviou por ansiedade. Um descanso que finalmente permitiu. Um não, dito sem agressividade. Uma relação observada com mais verdade. Um compromisso consigo mantido apesar da vontade de desistir. Se este audiobook fez sentido para você, continue comigo. No próximo livro, vamos aprofundar ainda mais como construir uma mente firme, uma presença tranquila e uma vida menos controlada pelo medo da opinião dos outros. Até lá, lembre-se, você não precisa provar seu valor para o mundo inteiro. Precisa começar a viver de uma forma que não traia aquilo que existe de mais verdadeiro em você.